Teorias clássicas de crescimento e de desenvolvimento. Desenvolvimento segundo os economistas clássicos. Olá! Nesta aula, vamos analisar o processo de desenvolvimento segundo os economistas clássicos. Bons estudos! Os economistas clássicos. O desenvolvimento econômico, segundo os economistas clássicos, refere-se às ideias propostas por pensadores como Adam Smith, Thomas Malthus e David Ricardo, que tiveram grande influência durante os séculos XVIII e XIX. Apesar de características distintas, há alguns princípios-chave compartilhados pelos economistas clássicos em relação ao desenvolvimento econômico. Podemos apontar como precursores da economia clássica os mercantilistas e os fisiocratas. Os mercantilistas e os fisiocratas. O mercantilismo, predominante nos séculos XVI e XVII, concebia o desenvolvimento econômico principalmente pela acumulação de metais preciosos, como ouro e prata. Para os mercantilistas, a riqueza de uma nação era avaliada com base nesses elementos. Uma maior quantidade de ouro e prata permitia a manutenção de forças armadas poderosas, o que, por sua vez, contribuía para a obtenção de mais colônias e o fortalecimento do poder. O comércio tinha um papel central no pensamento mercantilista. Ele era visto como uma fonte essencial de riqueza. Ao exportar mais do que importava, um país obtém superávites comerciais, impulsionando a entrada de metais preciosos na nação. Para estimular o comércio, os governos adotavam políticas específicas, o que incluía subsídio às importações, cotas e tarifas elevadas sobre as importações. Além disso, o controle governamental era uma característica proeminente, com a criação de monopólios comerciais e restrição às quantidades de mercadores. Contudo, críticos, com destaque para Adam Smith, argumentavam que a verdadeira medida de riqueza deveria considerar a produção e o consumo, não se limitando apenas à quantidade de metais preciosos. Os fisiocratas enfatizavam a importância da produção agrícola como a principal fonte de riqueza de uma nação, destacando a interdependência dos setores produtivos. Os fisiocratas transferem a análise de um sistema comercial para um sistema produtivo. Os fisiocratas foram pioneiros no liberalismo econômico. Ao defender princípios de liberdade econômica, os fisiocratas influenciariam correntes posteriores de pensamento econômico, contribuindo para a formação de uma base teórica sólida para o liberalismo econômico. Dentre os influenciados por essas ideias está Adam Smith. Adam Smith. Adam Smith, o fundador da escola clássica, foi profundamente influenciado pelo iluminismo e suas ideias refletem uma confiança na habilidade de raciocínio humano e na ordem natural. Contrário ao mercantilismo e suas barreiras comerciais, Smith defendia uma mínima interferência do governo na economia, e sua perspectiva sobre o desenvolvimento econômico era guiada por princípios fundamentais como a divisão das tarefas, produtividade e interesses individuais. Smith acreditava que essa divisão do trabalho gerava não apenas eficiência, mas também dependência nas relações de troca entre países e pessoas, promovendo a solidariedade. Ao implementar a divisão do trabalho, os trabalhadores podem se especializar em tarefas específicas, tornando-se mais habilidosos e mais eficientes em suas funções. A produtividade é fundamental para o desenvolvimento econômico e, se os trabalhadores são mais produtivos, eles podem gerar mais bens e serviços em menos tempo. Com o aumento da produtividade, o custo de produção diminui, resultando em preços mais competitivos no mercado global. Isso gera um aumento da produção, um aumento da competitividade do mercado e a expansão das exportações, o que contribui para o crescimento econômico e impulsiona o desenvolvimento econômico. A harmonia dos interesses individuais na busca pelo lucro, na procura por preços mais baixos e na busca por salários mais altos era vista por Smith como o motor propulsor do desenvolvimento econômico. A mão invisível do mercado direcionava o interesse próprio para o melhor resultado da sociedade e a competição levava a uma alocação eficiente de recursos. Thomas Malthus. Já a visão de Thomas Malthus sobre o desenvolvimento econômico é marcada por uma perspectiva pessimista, influenciada pelo contexto da Revolução Industrial. Malthus acreditava que os problemas sociais, como o desemprego e a pobreza,
eram resultados da capacidade de proliferação dos seres humanos, que superava os meios de subsistência disponíveis. A lei da população, proposta por Malthus, destacava que a população tende a aumentar geometricamente, enquanto os meios de subsistência, como os alimentos, crescem apenas aritmeticamente. Eventualmente, haveria um excesso de população e uma escassez de alimentos. Malthus propôs duas formas de controles preventivos: a restrição moral ao casamento para quem não pode sustentar filhos e os controles positivos relacionados com fenômenos naturais que aumentam a taxa de mortalidade. Malthus subestimou a capacidade de aumentar a produção agrícola como solução para os problemas sociais, contribuindo para uma abordagem mais conservadora e limitadora do desenvolvimento econômico. David Ricardo. David Ricardo foi o sucessor de Adam Smith dentro da economia clássica. Sua abordagem se destacou pela análise da distribuição de renda e dos rendimentos decrescentes na agricultura. Ricardo destacou que à medida que a população cresce, a utilização de terras de qualidade inferior se torna inevitável, dificultando o aumento da produção de alimentos. Nesse contexto, pode existir um ponto onde a produção não aumenta e a economia adentra em um estado estacionário. Pensando na prática. Para exemplificar, suponha-se que em um país existam 3 tipos de terra. Primeiro, tipo A, uma terra de alta fertilidade. Essa faixa de terra é altamente fértil e produz 100 unidades de um cereal específico por hectare. O segundo tipo, o tipo B, é de média fertilidade. Essa faixa tem uma fertilidade intermediária e produz 80 unidades do mesmo cereal por hectare. Finalmente, o tipo C tem uma baixa fertilidade. Essa faixa é caracterizada por uma fertilidade mais baixa, gerando apenas 60 unidades do cereal por hectare. Inicialmente, os agricultores começam a cultivar a terra do tipo A, aproveitando sua alta produtividade. Com o tempo, à medida que a população aumenta, mais terras são necessárias para cultivar alimentos, a fim de atender a demanda crescente. Entretanto, as terras mais férteis, as do tipo A, são limitadas e logo ficam totalmente ocupadas. Com o aumento da população, os agricultores são obrigados a utilizar a terra do tipo B, de fertilidade média, para expandir a produção de alimentos. À medida que a pressão populacional continua a crescer, eles são eventualmente forçados a cultivar a terra do tipo C, a menos fértil. Conforme essa transição ocorre, a produção de cada hectare cultivado diminui, devido à menor fertilidade do solo. A terra do tipo C, embora ainda contribua para a produção de alimentos, não é tão produtiva quanto as faixas anteriores. A renda da terra, segundo a teoria de Ricardo, surge da escassez de terras férteis e da diferenciação na produtividade entre elas. Nesse exemplo, a terra do tipo A, de alta fertilidade, inicialmente gera uma renda mais alta por conta de sua produtividade superior. Esse estado, na teoria econômica, refere-se a um estágio em que uma economia atinge um nível de equilíbrio de longo prazo, com um crescimento econômico constante, mas não necessariamente em expansão. Com a estagnação da riqueza, haveria um conflito distributivo entre trabalhadores, capitalistas e rentistas, alterando a distribuição de renda da economia. A obra História do Pensamento Econômico destaca a importância do contexto histórico e social na formação das ideias econômicas. O livro faz uma cobertura abrangente das principais escolas de pensamento econômico, desde os mercantilistas até os pós-keynesianos. É uma boa fonte para estudantes interessados em entender as origens do pensamento econômico do desenvolvimento. Em linhas gerais, o desenvolvimento econômico, para os economistas clássicos, retrata os princípios orientadores da prosperidade das nações à época. Os mercantilistas e fisiocratas, precursores dessa tradição, influenciaram as discussões sobre a acumulação de riqueza e a importância dos setores produtivos. Adam Smith, por sua vez, consolidou a visão clássica, destacando a divisão do trabalho e a busca por interesses individuais como impulsionadores do desenvolvimento econômico, enquanto Malthus, com sua abordagem pessimista, salientava as limitações do crescimento populacional descontrolado. David Ricardo, ao explorar a renda da terra e os rendimentos decrescentes, introduziu a ideia do estado estacionário, apontando para um equilíbrio de longo prazo
com tendências limitadoras ao crescimento. Assim, as contribuições dos economistas clássicos moldaram o entendimento moderno sobre os fatores que impulsionam e limitam o desenvolvimento econômico. Espero que tenham gostado da aula. Desejo a todos ótimos estudos.